1 Samuel, capítulo 14. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo base e depois nos valeremos de outros versículos do mesmo capítulo. Glória a Deus. Aleluia. Continue orando pelo pastor Cabral. Ele tem sentido um problema muito forte nos ouvidos, e para que Deus ele dar a cura completamente. Aleluia, Jesus. 1 Samuel, quem encontrou o capítulo 14? Vamos ler o que diz o versículo 6. Glória a Deus. Diz assim: Disse, pois, Jonatas ao moço que levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. Quem crê nesta palavra? Quem crê do jeito que está escrito? Então deixe sua Bíblia aberta aí, que nós vamos agora orar pedindo a iluminação do Espírito Santo para essa palavra desta noite. Feche seus olhos. Ó Senhor, eu sei que já foi orado, mas me vem a incumbência de pedir mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia de mim, e que saia da minha boca aquilo que o teu povo precisa ouvir, em nome do Senhor Jesus, e que todo impedimento que estiver na frente dessa pessoa se renda diante do Deus para quem não há nenhum deles, e que tudo que está impedindo essa pessoa de caminhar, de atingir aquilo que o Senhor reservou para ela, que pelo poder da tua santa palavra caia por terra, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Nesta noite nós lemos o texto base que fala de Jonatas, que está dizendo para o seu moço, o seu jovem que carregava suas armas. Ele está dizendo que deveriam passar a guarnição dos filisteus que estavam ali perseguindo Israel, deviam passar corajosamente, avançar corajosamente e guerrear, ainda que eles eram apenas 2 e estavam indo enfrentar o exército. E ele está dizendo assim: porque para Deus não há impedimento de livrar com muitos ou com poucos. Há 8 dias nós dissemos para a igreja que precisamos esperar algumas vezes na vida andarmos sozinhos ou com poucos ao nosso lado. Só que Deus nem está limitado a uma multidão, e nós não devemos, portanto, supervalorizá-la, e nem, contudo, precisamos diminuir, suprimir o pequeno número, porque quem dá a vitória não é a multidão, não é o conhecimento, não é outra coisa ou ser, é Deus que dá a vitória. Há um grande boxeador nos Estados Unidos, houve um grande boxeador, que eu vou omitir o nome dele aqui. Ele perdeu uma luta na vida dele, e quando perdeu aquela luta, ele se decepcionou. E assim, depois daquela grande decepção, ele foi ler a Bíblia e se converteu a Jesus. Ele nunca tinha perdido para ninguém, e ele ficou decepcionado.
leu a Bíblia e aceitou Jesus, parou de lutar. Mas ele tinha fundado um orfanato. E o seu orfanato passou a sofrer por causa de quê? O dinheiro daquele ex-lutador se acabou. E agora o orfanato passou necessidades. Estava passando necessidades. E apareceu uma luta. Uma luta que, diante dos lutadores, havia a seguinte proposta: quem ganhar leva uma quantia X, e quem perder leva outra quantia também, mas bem inferior. E ele já um quarentão, já tinha engordado uns quilos. Ele viu ali uma chance de ir buscar pelo menos aquele prêmio inferior. Ele disse: eu vou, mesmo que eu perca, eu estarei trazendo esse prêmio inferior, e dá para suprir a necessidade do orfanato. E com isso eu quero dizer que eu tenho uma reserva quanto ao esporte do boxe, mas não estou dizendo que quem boxeia é do diabo, nem que o esporte o é. Eu tenho uma reserva, eu acho que é muito violento, mas eu preciso contar esse testemunho, e Deus não está limitado ao que eu penso. E ele já era um senhor, já um coroão, mas ele disse: eu vou buscar esse prêmio pequeno, para suprir a necessidade. Quando ele estava planejando nisso, a sua esposa crente teve uma visão. O Senhor disse assim: diga para teu marido que ele vá, que eu darei a ele a vitória, e ele vai trazer o prêmio grande. E ela foi e falou para ele: disse, meu filho, vá, que o Senhor já lhe deu a vitória. E ele foi confiado nisso. E quando chegou lá, um jovem lá dos 20 e poucos anos, ele com quase 50, aquele jovem todo animado começou a espancá-lo. E ele teve a estratégia de deixar que o cara batesse nele. E foi batendo e batendo e se alegrando, batendo e se alegrando. Então, no meio daquela alegria daquele jovem, batendo nele, ele sem ter condição de dar nenhuma pancada no jovem, o jovem descuidou. E ele meteu só uma, como diz aqui no Nordeste, na tábua do queixo. Só uma. E o cara arriou e não conseguiu se levantar mais. Ele se ajoelhou e disse: não foi eu, foi o Senhor. Bendito seja Deus. E o orfanato foi abençoado. Não depende de você, depende só do Senhor. Deixe Deus agir na sua vida, e Ele suprirá o que você precisa. Ele é maior do que todos os seus obstáculos, e não há impedimento diante dele. E nesta noite eu quero te dizer que o nosso Deus vai te orientar aqui, como que você pode escalar os grandes desafios, os grandes obstáculos, e obter vitória. Essa história aqui de Jonatas vencendo um exército, ele e um menino, ele e um jovem, essa história está dentro de um contexto que mostra que Jonatas precisou escalar alguns desafios para poder dizer assim: os filisteus foram vencidos. Eu quero dizer a você, meu filho, que a vida, escute, a vida é feita de desafios, e você não pode fugir deles.
Se você fugir dos desafios da vida, você nunca chegará a vitória alguma. Para Deus não há impedimento, mas eu muitas vezes coloco o impedimento diante de mim. Eu olho um desafio e digo: isso aqui, se eu for enfrentar, dá muito difícil para mim. E nós precisamos aprender, bater o pé e dizer: os desafios foram feitos para mim e eu vou enfrentá-los, vou escalar cada desafio. Aleluia, louvado seja Deus. Quando você vê uma pessoa vitoriosa, atenção, quando você vê uma pessoa vitoriosa, quando você vê uma pessoa dizendo: Deus me abençoou, é porque essa pessoa, ela seguiu os passos, ainda sem saber da história de Jonatas, ela seguiu os passos que Jonatas seguiu. Ela escalou os desafios, os obstáculos, as muralhas que Jonatas escalou. E eu pergunto a você: quando você está diante de um obstáculo, o que é que você faz? Você deixa o obstáculo de frente, volta e desiste dele? Pois eu sinto muito em lhe dizer, gente assim dificilmente tem uma bênção para contar, porque vem um obstáculo e ele acha que o obstáculo é o fim. O obstáculo não é o fim, o obstáculo é um desafio que você tem que partir para cima, confiado que para Deus aquele obstáculo não é impedimento nenhum para ele agir. E o primeiro obstáculo que eu encontro na vida que Jonatas escalou é que, quando ele olhou e viu o seu pai acomodado, ele não seguiu o mau exemplo do seu pai. Então, qual é o obstáculo que você tem em sua frente? É o obstáculo que me faz dizer o seguinte para você: não se deixe influenciar por gente ruim. O pai de Jonatas era um covarde, um medroso e um acomodado. Os filisteus querendo atacar, mas olha a situação do homem aqui. Olha o verso 2. Estava Saul na extremidade de Gibeá, debaixo de uma romeira que estava em Migron, e o povo que havia com ele eram 600 homens. Ele tinha 600 homens, mas não teve coragem de atacar os filisteus. Foi dormir debaixo de uma romeira. Presta? Não presta uma pessoa dessa. Um homem que é um rei, tem a unção de rei, tem o chamado de rei, tem inimigos à frente, e em vez de atacar o inimigo, vai a dormir. Uma pessoa dessa é ruim. Mas Jonatas não seguiu o mau exemplo de seu pai. Quer vitória na tua vida? Quer vencer na vida? Então passe por cima desse obstáculo, escale essa muralha. Não se deixe influenciar por quem que não tem coragem. Não deixe gente esmorecida, gente desencorajada, gente sem visão, gente preguiçosa, gente negligente. Não deixe gente ruim influenciar você. Pelo contrário, tenha iniciativas e envergonhe pessoas que poderiam avançar e não avançam. Quem era que deveria ter enfrentado? Era o pai. E olhe que um pai exerce no filho uma influência muito grande. Mas nem seu pai, se ele não estiver
avançando como Deus quer que ele avance, não siga o mau exemplo, não. Tenha posições bem definidas. Meu pai não quer ir fazer a parte dele, mas eu vou. Meu irmão não quer fazer a parte dele, mas eu vou. Irmão, eu sou assim, para a glória de Deus. Olha, me permita fazer um exemplo com você. Se eu mandar você fazer uma coisa e você não fizer, então quando você der fé, se notar, eu já tenho feito. Eu faço desse jeito e não vou lhe cobrar nada. Então você faça isso e disser outra vez, eu dou de uma vez ou duas vezes. Se eu ver que você não fez, quando você pensar, eu já fiz. Porque às vezes você esquece. Foi lhe dito uma coisa, você esqueceu de fazer. E não acontece. Mas em muitos casos, não é o seu caso, mas muitos casos de pessoas são negligências. E a guerra tem que ser enfrentada. Você não pode dar corda a filisteu, que é filisteu, passa para frente e quer derrotar Israel. E Israel não foi feito para perder. Israel perde se quiser, mas o Deus de Israel está com ele, e quem está com Israel é o Deus para quem não tem impedimento. Então às vezes você está à frente de uma empresa, de uma comunidade, e você fica: ô fulano, faz isso, pode deixar. Aí você espera, não fez. Então você que tem a visão, vai e faça. Tem glória ou não tem? O que você não pode deixar é o povo de Deus envergonhado. Quem glorifica a Deus. A Bíblia fala de um homem, pai de família, que disse a um filho: faça isso. Ele disse: faço não. Depois ele foi e fez. Aí outro: filho, faça isso. Ele disse: pode deixar que eu faço. Ele esperou e não fez. Acontece isso por vários motivos. Eu quero dizer outra vez para você: olha, meu filho, eu quero que essa parte fique clara na sua vida. Tem coisas que só virão para você se você colocar o pé na frente e fizer. Porque tem gente esmorecida que não faz. Agora eu vou dar um exemplo. É a Gemiro que está lá em cima? Pronto, é mesmo. É mestre de obras. Ele sai do serviço pela manhã e diz a um: olha, eu quero que você reboque essa parede, põe essa cerâmica, que eu tenho que entregar isso no final de semana. Aí ele sai, aí Saul vai se deitar. O serviço fica pronto? E se não fizer, quem passa vergonha? O chefe. Então não fez não, meu filho? Fez não. Então é obrigação de você agir como Jonatas, e eu sei que você já fez isso várias vezes. Olha para cá para você não esquecer. Se você não tiver iniciativa, se você não saltar esse obstáculo, se você for seguir o caminho de gente inerte, gente negligente, gente preguiçoso, até mesmo gente esquecida, seu estabelecimento vai para o brejo. Mas não é brejo santo não. Ele cai por terra. Mas nesta noite eu profetizo na tua vida que se Saul não for, você vai. Vou dizer de novo: se Saul não cumprir a parte dele, você vai e cumpre a sua, e a vitória chega. Eu profetizo nesta noite que Deus levantará Jonatas, homem de visão, para pular por cima dos obstáculos e dizer: Saul não vai não, pai não vai não, mãe não vai não, meu menino não vai não, mas eu vou e arrebento com tudo, e a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Quem tem glória dá glória, quem não tem fica calado, quem tem palmas aplaude a Jesus de Nazaré. Oh Deus maravilhoso. Agora você vê o que é gente ruim. Olha, preste atenção o que é gente ruim. Quando
quando era para Saul avançar, ele não avançava. E quando era para ele ficar calado, ele queria avançar. Gente ruim é uma praga, irmão. Pode ter certeza que gente ruim é uma praga. Ele deixa de fazer o que tem que fazer e quer fazer o que não lhe compete. Tu está entendendo o que eu estou dizendo? Olha como é gente ruim. Pode olhar no capítulo anterior, que na hora do culto, Samuel se atrasou um pouco, pois ele não quis sacrificar no lugar do sacerdote. Não, tu não está entendendo. Tu está entendendo o que eu estou dizendo? Cuidado com gente ruim. Cuidado com gente ruim. Gente ruim é assim. Tem uma coisa para ele fazer, ele não faz. Aí o que não é para ele fazer, ele quer fazer. E o pior de tudo, ele quer estar certo. Ai, como ele ficou ruim. Dá vontade de eu sair brigando com todo mundo quando ele encontra um negócio desse. Não era para ele ter sacrificado nada no lugar de Samuel. Samuel chegou e disse: mas homem, você não esperou? Ele disse: não, o povo me aperreou, eu dei um de sacerdote. Samuel disse: então a partir de hoje teu reino está cortado, porque esse serviço aí não é seu. Como é que você quer fazer o serviço que não é seu? Deixa comigo. Não, mas o senhor se atrasou. Espere. Aí quando é no outro dia, ele tem que guerrear e não vai. Levante a mão e diga: meu Deus, mais uma vez, meu Deus, me ajuda a não seguir o exemplo de gente ruim. Pode aplaudir a Jesus. Se você conseguir fazer isso, glória a Jesus. Quem pode dizer amém? Eu acho que só isso aqui dava para a gente orar. Porque se você aprender isso aqui, meu irmão, viu? Se você aprender a não se deixar levar por Saul, você vai ter vitória e Deus vai lhe abençoar completamente. Ou seja, tem horas que você tem que ter decisões independentes. Aleluia. Tem hora que você vai dizer: olha, eu não tenho para quem olhar, eu vou olhar só para Deus e vou botar o negócio para render. E Deus dá a vitória a gente corajosa. Aleluia. Agora, o segundo obstáculo que ele enfrenta é o obstáculo de ter que fazer a escolha certa quanto aos seus companheiros, quanto à sua companhia, quanto ao seu amigo. Cuidado quando você for escolher amigo ou amigos. Preste atenção, o pai dele não prestava para ser amigo dele nessa hora, mas você tem um obstáculo em sua frente, porque você precisa ter pelo menos uma pessoa que esteja com você. Agora cuidado, que se for alguém que lhe desanime, acaba com você. Você tem que ter alguém igual ao escudeiro de Jonatas. Preste atenção. Por isso eu lhe aconselho: cuidado, não se esqueça de escolher bem as suas companhias, nem que seja só uma companhia, mas tem que prestar. Tem glória? Nem que seja só um que lhe acompanhe, mas tem que prestar. Agora observe aqui quem foi o jovem. Olha o caráter da pessoa que Jonatas escolheu para estar com ele. Olha comigo, o versículo 7. Olha o que é que diz aqui. Então o seu escudeiro, ou pajem de armas, ou aquele que levava as armas, conforme sua versão, né? No verso 7, ele disse assim: faça tudo o que você tem no seu coração, volta, eis-me aqui contigo, conforme o teu coração. Eis-me aqui contigo. Sabe o que é que significa isso? Conta comigo. Aleluia. Amigo é esse, é aquele que você diz: olha, eu vou, não tem jeito não. Saul não vai, eu tenho que resolver esse negócio. Se eu não for, vai destruir tudo. Os filisteus vêm.
Então, se ele escolhe alguém que dissesse: homem, não vá não, tu tá doido, não faça negócio desse não, tu tá vendo lá o tanto de gente que tem, vai atacar você, vai morrer tu e eu. Mas ele disse: faça tudo o que você tem no seu coração, e eu vou com o Senhor e estou do seu lado. Você precisa de gente assim, aleluia. Você não precisa de gente que fica: tu já presta atenção no que tu está fazendo mesmo? Tu já presta atenção no que tu vai fazer? É dinheiro demais, homem. Homem, pelo amor de Deus. Quem tem a visão do Deus vivo, sabe que para ele não tem impedimento. Tu já prestou atenção a seca como está? Tu já prestou atenção quem é que está liderando o país? Tu já prestou atenção como é que está? Vai para lá, galinha toca. Você precisa de alguém que diga: estou com você. Você não está conformado com a desgraça, você não está conformado com a miséria, então conta comigo, para onde você for, vou. Escolha bem as suas amizades, não escolha amizades que lhe ponham para baixo. Eu não estou dizendo que você tem que ser um empoderado, aliás, uma pessoa imprudente, melhor falando, que tome decisões precipitadas, sem fé em Deus, sem calcular tudo, sem confiar no Senhor. Não estou falando de gente imprudente, eu estou falando de gente de fé, que diz: vai dar certo, e ele vai, independentemente do que alguém diga que não dá. Ele sabe que dá. Ele sabe que dá certo. Ele sabe que para Deus não tem nada impossível, e que Deus gosta de gente ousada, gente de coragem, gente que encara e diz: eu não tenho, mas Deus tem. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não sei, mas Deus sabe. Eu não vou, mas Deus vai. Eu não conheço, mas Ele conhece. Ricalabaxandará grandábria. Você precisa de gente assim, que encoraje você. Esse jovem aqui aparentemente não valeu de nada, mas quando ele disse aqui: conta comigo, foi tudo que esse homem precisava. Mulher, irmã casada, às vezes é só isso que teu marido precisa de tu. Às vezes é só isso, que você diga: ó, conta comigo. Só isso. Ele muitas vezes não está pedindo nem dinheiro, o dinheiro que você ganha, está pedindo só um apoio de palavra. Conta comigo. Maridão, às vezes é só isso que tua esposa está precisando, rapaz. Deixa de ser cru. Tem mulher que é casada com um marido cru, tem que cozinhar. Conta comigo, minha filha. Tem mulher que precisa ouvir isso do marido. Tem mulher não, todas elas precisam. Todas elas precisam do marido dizer: olha, conta comigo, tá? Olha, graças a Deus pela tua vida em minha vida. Glória a Jesus. É bom demais ouvir isso. Mas a mulher que fica: tu já sabe quanto é que está devendo? Tu sabe quanto é que está a luz desse mês? Só fala em dívida essa. Oh meu Deus, tu só fala em conta. Tu só fala em conta para pagar. E Deus, e a Bíblia, e o Senhor, tu só fala em miséria. Bota essa miséria para fora de casa, meu irmão. Às vezes tua esposa só precisa de uma palavra de ânimo: conta comigo. Só isso. Mas você bota defeito em tudo. Não tem nada certo na sua esposa. Você põe defeito em tudo. Não tem nada certo no seu marido. Então eu quero dizer a você, meu filho, nós precisamos de gente conosco que nos dê uma palavra de ânimo. Glória a Deus. Quando ele disse: ei, meu filho, tu vais comigo, só nós dois, viu? Ele disse: vou na hora. O que Deus colocou no seu coração, meu filho, eu vou para onde for, e conta comigo. Glória a Jesus. Então você não
não faça companhia, não queira companhia de gente assim que fica lhe botando para baixo, desestimulando você toda hora. Não, fuja! Fuja! Não estou dizendo que você não aceite conselhos, não. Quem quer lhe aconselhar, senta com você, ora com você, pondera com você, isso é outra coisa. Mas tem gente que tem vício em desanimar o povo. É um vício que ele tem de desanimar. Tudo que ele pega tem um defeito, tudo que ele vê tem um defeito. Mas dessa noite eu quero dizer, Jonatas venceu esse obstáculo. Saul tinha 600 homens de guerra, ele não chamou um, ele chamou aquele menino lá, aquele jovenzinho sem tanta experiência, mas tinha uma palavra. Eu quando cheguei aqui, aliás eu lembrei agora, e não foi por acaso, não preciso dizer quem, mas eu agradeci um jovem aqui na igreja, porque há 1 mês e 15 dias, quase 2, eu passei uma dificuldade muito grande com a minha família todinha. Ainda hoje está passando, mas o problema maior foi há uns 2 meses. E muitos irmãos oraram, mandaram uma palavra, mas teve uma palavra de um jovem que quando chegou, eu disse: meu Deus do céu, eu vou agradecer aquele jovem. E Deus deu graça de chegar aqui, e o jovem está antes da maioria chegar aqui. Aquela palavra me pôs para frente. A gente precisa de gente assim, não é que fica puxando nosso tapete, não. Quem pode dizer amém? Então você tem que romper esse obstáculo, o obstáculo de saber escolher quem é que ele bota para frente. Se você andar com quem ele bota para trás, você nunca vai vencer, mas você vai escalar essa montanha hoje, em nome de Jesus. Você vai escalar esse desafio e você vai ter vitória. Vamos aplaudir a Jesus, que eu estou partindo agora para a segunda parte da mensagem, para a gente orar daqui a pouquinho. Preste atenção, meu filho. Agora vamos lá para o terceiro obstáculo que ele vence, o terceiro desafio que ele enfrenta. A palavra de Deus diz que quando eles foram guerrear, a palavra de Deus diz que Jonatas disse assim: se eles nos chamarem para perto, a gente vai nós dois. Se quando a gente chegar aqui, alguém lá da guarnição dos filisteus disser assim: venha para cá, aí a gente entende que o Senhor é conosco. Preste atenção aqui, olha, a partir do versículo de número deixa eu ver aqui, muito bem, versículo 10 diz assim, porém, versículo 9, vamos lá. Se nos disserem assim, para ir até que chegamos até vós, então ficaremos no lugar e não subiremos a ele. 10. Porém, dizendo assim, subi até nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado em nossas mãos, e por isso será um sinal. 11. Descobrindo-se eles ambos, pois a guarnição dos filisteus, disseram os filisteus, disseram quem? Os filisteus: eis que já os hebreus saíram de suas tocas, de suas cavernas, em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas e disseram: subam até nós, e nós vos ensinaremos. Disse Jonatas ao seu pajem de armas: sobe atrás de mim, porque o Senhor já os tem entregado na mão de Israel. Preste atenção qual é o obstáculo que você tem que romper. Eles disseram assim, Jonatas disse assim, vamos lá, nós dois, quando a gente chegar perto, ninguém vai se escondendo não. Quando chegar lá perto, a gente se apresenta, ninguém vai escondendo não, nós vamos às claras, para eles verem a gente. E eles ficavam lá em cima. Se eles nos virem e disserem assim, fiquem aí, que nós vamos até vocês, a gente para. Agora, se eles disserem assim, venham até nós, aí nós saberemos com isso que o Senhor está conosco. Aleluia. Então eles foram.
Quando chegaram lá, eles gritaram de lá: eita, os crentes, os hebreus, né? Os crentes já saíram da toca, das cavernas, e começou a zombaria. Venham cá, rapaz. Eles entenderam que esse venham cá era Deus dizendo que ia dar vitória. Qual é o obstáculo que você tem em sua frente, que você precisa transpor? Qual é o desafio? É o desafio de saber qual é a vontade de Deus. E aí eu lhe dou um conselho: nunca tome uma decisão sem ter certeza de que Deus vai com você. Aleluia. Se você tiver certeza de que Deus está com você, então você tenha certeza que você está no caminho certo. Eles eram somente 2, mas eles descobriram com isso que Deus estava com eles. Aleluia. Eu digo a você nessa noite, meu irmão, ore a Deus e vence esse desafio, para você ver Deus falando com você, usando qualquer pessoa, usando uma circunstância. Eles chegaram lá na certeza de que Deus já tinha lhe dado um sinal de que estava com eles. Eles disseram: nós vamos até ali, agora dali para lá a gente só passa se Deus der a aprovação, se Deus assinar embaixo. Eu quero dizer a você que Deus vai te dar essa graça de você descobrir onde é que Ele está, quando é que Ele está, o que é que Ele está ordenando. Você vai descobrir. Agora, para isso você tem que se dispor e saber como é que fala com Deus, porque Deus gosta que você o estimule a agir. E eles foram nessa fé, e quando chegaram lá, eles descobriram que Deus estava no negócio. Ei, meu irmão, quero dizer a tu: Deus é contigo. Aleluia. Deus é contigo em nome de Jesus. Você tem rejeitado a companhia do fraco Saul, Deus é contigo. Você tem sabido escolher bem suas amizades, Deus é contigo. E Ele vai esclarecer sua vontade sobre tua vida durante todo o trajeto da tua vida, da tua casa. Glorifique aquele que é poderoso nas batalhas. Em último lugar, vou apresentar o último desafio. O último desafio é o seguinte: a palavra de Deus diz no verso 13: então subiu Jonatas com os pés e com as mãos. Significa que eles escalaram aquele local engatinhando, né? Versículo 13, novamente. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e caíram diante de Jonatas, e o seu pajem de armas, aleluia, matava atrás deles. 14. Sucedeu que esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram até uns 20 homens, quase no meio de uma geira de terra, uma junta de bois, que uma junta de bois podia lavrar. O último obstáculo, observe aí, foi o obstáculo da subida. Eles estavam aqui, irmãos, mas os filisteus ficaram lá em cima de uma serra. E o texto diz no verso 3 que Jonatas subiu. Era tão alta a ladeira que eles subiram engatinhando. Você subiu uma ladeira engatinhando, rala os pés e os joelhos? Sim. Pode fazer sangue? Sim ou não? Escorrega muitas vezes. É terrível, né? Quando chegar lá em cima da ladeira, está todo ralado, todo cortado. Então eu quero dizer para você: você quer vitória na sua vida? Não tenha medo de escalar as ladeiras. Aleluia. Não se deixe
vencer pela dificuldade da subida. Às vezes a subida é muito grande, é muito alta, que não dá para você subir nem caminhando, tem que subir engatinhando, rala os joelhos, rala os pés, faz sangue no corpo, mas a vitória está lá em cima. Aleluia, louvado seja Deus. Eu vou dizer outra vez: não se deixe vencer pelos obstáculos da subida. Aleluia. Eles disseram: sobe até nós. Aleluia. Eu tenho nesta noite aqui entre nós pessoas que estão subindo uma ladeira muito alta. Aqui nesta noite tem gente que está escalando ladeiras muito difíceis. Aqui tem gente nesta noite que tem saído sangue do seu corpo, lágrima dos seus olhos, suor do seu corpo. Você tem subido essa ladeira terrível, tem se ferido na estrada, tem se alatanhado todo na estrada. A subida é demais, mas você está subindo, louvado seja Deus. E você não vai se deixar vencer pelo cansaço da subida. Vai dar sede, vai cansar, vai entristecer, vai suar, vai ralar, vai ter sangue, mas você vai chegar lá. Você vai chegar lá, 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 você vai subir, você vai subir, vai subir, vai subir, vai subir. Não vai se deixar vencer pelo cansaço e pelo desafio da subida. Glorifique a Deus e fique de pé. Glorifique a Deus e fique de pé. Oh, Deus está vendo, meu irmão, como está a sua vida. A subida não tem sido pequena, a subida tem sido alta, mas Deus vai te dar vitória. Xarabalacatarabaxaia, ribalás. Aqui tem gente ralada, gente ferida. Aqui tem gente ralada, sofrida. Tem subido, não tem dado para subir essa ladeira nem caminhando. Ralado as mãos. Tem pedra, tem espinho, tem tudo. Mas o teu alvo está lá em cima. Os filisteus vão cair lá em cima. Quem glorifica é o nome do Senhor. Tu tens chorado, não tem, minha irmã? Tu tens chorado muito. Então tu nesta noite, Deus te manda te dizer: não siga Saul. Deixe Saul dormindo lá no canto dele. Deixe Saul dormindo debaixo da romeira. E você pega a tua arma e avança para a casa de Deus. Avança para a oração. Avança para o reino de Deus. Deus tem vitória para Jonatas. Deus tem vitória para a tua vida. Escala essa montanha agora. Escala agora essa ladeira. A vitória, a vitória, a vitória é tua, minha irmã. Está ralado o joelho, está ralado a mão, está todo arrebentado, mas a vitória vai chegar. A vitória vai chegar. A vitória vai chegar. Escala essa montanha e tenha vitória. Aleluia. Remasse alabaxaia.